No programa de hoje, vamos conversar com o advogado que milita na área eleitoral, ele que já foi desembargador junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, Vladimir Capistrano. Seja bem-vindo, doutor Vladimir, ao nosso Espaço Cidadão. Robson, é uma satisfação imensa estar aqui com você, eu agradeço pelo convite e com todos os seus telespectadores, que, como você disse aí, são muitos e por vários canais. Obrigado, prazer tê-lo conosco. E eu gostaria inicialmente de falar sobre os prazos eleitorais. Estamos aí num período importante, onde já se começa a enxergar o processo eleitoral de 2022, eleições para presidente da República, governador, senador, um senador e também deputado federal e estadual. Então, de modo geral, eu gostaria de lhe ouvir um pouquinho a respeito sobre esse contexto que nós estamos começando a adentrar nesse período ainda de março. A gente está se aproximando de uma data que é muito significativa, o dia 2 de abril, que são os 6 meses anteriores à eleição. Essa data ela é um marco para vários fatos que têm repercussão muito forte na eleição, no processo eleitoral. O primeiro deles é um prazo que, inclusive, está em curso, e ele foi inaugurado no direito eleitoral brasileiro a partir da reforma de 2015, que é a janela partidária. É aquele momento em que os deputados estaduais e federais, no caso das eleições de 2022, eles podem mudar de legenda, mudar de partido, sem que isso signifique a perda de seus mandatos. A regra no direito brasileiro é que o político que é eleito deputado ou vereador por uma legenda, ele não pode mudar de legenda até o final do mandato, exceto nesse período de 30 dias que antecede o prazo final de filiação. O prazo final de filiação é 2 de abril, então, de 3 de março até 1º de abril, os atuais deputados estaduais e deputados federais podem mudar de partido sem nenhuma causa, sem nenhuma justa causa, simplesmente pelo fato temporal, 30 dias antes do prazo. Então, esse prazo está em curso. E ele é muito importante porque ele vai definir quais serão as nominatas para a eleição de outubro. Quem disputará por qual partido, quem estará disputando ao lado de quem, isso tudo é definido neste momento, tanto para os atuais deputados estaduais e federais, que podem mudar de partido sem perder os mandatos, e aí já avançando no tempo, como também para as pessoas que não têm mandato atualmente, mas que até o dia 2 de abril tem que ter essa definição. A regra é que até 6 meses antes da eleição, 2 de abril, tem que estar definidas a filiação partidária. Quem quer ser candidato já tem que ter um partido ao qual é filiado, e também o domicílio eleitoral, onde o eleitor vota. Porque o eleitor ele só pode ser candidato na circunscrição em que ele é eleitor. Então, alguém que quer ser candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Norte tem que estar inscrito eleitor num dos municípios do Rio Grande do Norte. E essa inscrição ela tem que ocorrer até, no máximo, dia 2 de abril. Dando um exemplo aqui, alguém que é eleitor na Paraíba atualmente e quer disputar um cargo no Rio Grande do Norte, tem que, até o dia 2 de abril, transferir o seu domicílio eleitoral para o Rio Grande do Norte. E o dia 2 de abril também marca o prazo que a gente chama de desincompatibilização. São pessoas que exercem determinados cargos públicos e que precisam se afastar para ser candidatos. E nas eleições gerais, presidente da República, governador, senador e deputados, esse prazo, como regra, é de 6 meses antes da eleição. Então, por exemplo, se algum prefeito quiser ser candidato nestas eleições de 2022, ele tem que renunciar ao cargo de prefeito até o dia 2 de abril de 2022. Se algum governador ou presidente da República quiser disputar outro cargo, que não seja a própria reeleição, ele tem que renunciar até o dia 2 de abril. A gente tem um exemplo que é muito notório, que é, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite. Fala-se que ele pode ser candidato a presidente da República ou a senador da República. Ele terá que renunciar ao cargo de governador do Rio Grande do Sul até o dia 2 de abril de 2022. A mesma regra vale para quem exerce cargos de ministro e de secretários. Esses aí têm que renunciar tem que ser exonerados até o dia 2 de abril para que possam ter elegibilidade nas eleições de outubro de 2022, porque o prazo também é de 6 meses antes da eleição.
E se for algum cargo, por exemplo, cargo comissionado, de modo geral, há algum impedimento, né? Se a pessoa ocupa algum cargo no Poder Executivo, municipal, estadual ou federal e quer disputar um mandato, ele precisa deixar aquele cargo ou não há necessidade se ele não for secretário de Estado ou se ele não for ministro? Os cargos que exigem essa antecedência de até 6 meses são os cargos de alta direção. Os ministros, secretários, os presidentes de autarquias, fundações públicas, esses aí precisam se afastar 6 meses antes. Os demais cargos de provimento em comissão, a nível de segundo escalão para baixo, coordenadores, assessores, esses aí eles usam o prazo genérico dos servidores públicos, que é 3 meses antes da eleição. Então, nesse caso, seria 2 de junho e não 2 de abril. 2 de junho ou 2 de julho? Agora, 3 meses antes da eleição. Mas é o prazo genérico. O prazo de 6 meses apenas para os que exercem cargos na alta administração, primeiro escalão dos governos. A gente tem um outro prazo na eleição de 2022, que ela é específico para a eleição de 2022, foi um casuísmo do Supremo Tribunal Federal, que é o prazo de registro das federações partidárias. Como regra, esse prazo também seria de 6 meses antes das eleições, que é o mesmo prazo que os partidos precisam estar registrados perante o TSE. Mas para as eleições de 2022, usando como justificativo o fato de ser um instituto novo, é a primeira eleição em que ele será utilizado, o Supremo Tribunal Federal autorizou que as coligações possam ser formadas e registradas até 31 de maio. Então, aí a gente tem um prazo novo, um prazo intermediário, até 31 de maio, para a formação e registro perante o TSE de federações de partidos políticos que pretendem disputar as eleições de 2022. É um prazo novo de um instituto novo. Perfeito. Agora, vamos conversar um pouquinho mais sobre cada um desses pontos que você colocou, que tem prazos, né, prazos eleitorais, mas aprofundando mais um pouco esses temas. Por exemplo, falando sobre o primeiro deles, que foi a questão da lei como é que chama? Do prazo para mudança de partido sem a perda do mandato, que é chamada de janela, a janela partidária, você pode mudar de partido sem perder o mandato, né? Na verdade, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, para publicar na minha coluna da quarta-feira, no Congresso em Foco, Portal Nacional, falando sobre isso, né? Com o tema de janela da infidelidade. Me parece, não sei qual a sua visão como advogado, que essa possibilidade de qualquer pessoa mudar de partido nesse período, sem qualquer motivo aparente, é uma desmoralização daquilo que foi uma conquista que fortaleceu os partidos, que era a lei da fidelidade partidária. A gente precisa fazer aí, Robson, uma retrospectiva histórica. Por que no direito brasileiro se estabeleceu essa regra da perda de mandato com a desfiliação partidária? Em 2007, alguns deputados federais mudaram de partido. Naquelas mudanças que ocorriam, naquela época era 1 ano antes da eleição, depois mudou para 6 meses. Então, em setembro de 2007, alguns deputados federais mudaram de partido. E alguns partidos políticos foram ao Supremo Tribunal Federal reclamar que a mudança de partido dela decorreria a perda dos mandatos, porque o mandato pertence ao partido, o mandato principalmente proporcional, e não ao eleito. Que é o caso, mandato proporcional, esclarecendo para quem nos acompanha, que é o mandato que corresponde às pessoas que disputaram e foram eleitos para cargos de vereador, de deputado estadual e deputado federal. Porque, na verdade, nós sabemos que ele não é eleito só com os votos dele, salvo algumas exceções, que o próprio candidato bate um número suficiente para gerar uma vaga, que é o quociente eleitoral. Mas, no geral, né, a soma de todos os candidatos daquele partido que dá a vaga, que dá a eleição daquela pessoa. Então, ele não chegou até aquele cargo sozinho, né? Ele chegou com o apoio do grupo do partido. Exatamente. E daí o sistema ser proporcional. Alguns partidos foram ao Supremo reclamar de que aquela mudança de partido ensejaria a perda dos mandatos dos deputados que se desfiliaram. E o Supremo, num julgamento histórico, afirmou que os mandatos pertencem aos partidos e que, se há uma desfiliação daquele que foi eleito por um partido, usando essa regra do quociente eleitoral, esse
eleito que desfiliou-se deve perder o seu mandato e o mandato ser ocupado por um outro integrante daquele partido que disputou aquelas eleições e ficou na fila de suplência. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. E naquela decisão, o Supremo já elencou as possibilidades de mudança de partido, porque também não se poderia engessar de tal modo que o candidato, o eleitor, foi eleito por um partido que pregava um ideário, por exemplo, e no curso do mandato o partido muda o ideário, muda a sua orientação ideológica, prender aquele eleito. Então, o próprio Supremo, naquele momento que afirmou a necessidade de perda de mandato de quem se desfiliar, já elencou as hipóteses em que a desfiliação não levaria à perda de mandato. E aí foi a criação de novo partido, a perseguição ao parlamentar, que chama lá de grave discriminação pessoal, a mudança de orientação ideológica do partido. Esses critérios, essas possibilidades, essas hipóteses permitiriam ao parlamentar se desfiliar sem a perda do seu mandato, porque eram causas justas, ou como foi colocado na norma, justas causas. Como nós sabemos posteriormente... antes de falar do posteriormente, como nós sabemos, né, que, infelizmente, a maioria dos partidos brasileiros tem literalmente donos, né? Muitas vezes uma decisão de um dono, de alguém que está na cúpula do partido, prejudica a turma toda que está lá embaixo. Então, existe esse outro lado da moeda também, né? Por isso que o Supremo elencou essas possibilidades de justa causa para que o parlamentar se desfiliasse sem perder o seu mandato. E, posteriormente, o TSE, sob a orientação da decisão do Supremo, editou uma norma estabelecendo, inclusive, os procedimentos e as hipóteses de não haver perda de mandato. Essa era a regra. Em 2015, o legislador, o Congresso Nacional, os senadores e deputados federais, numa modificação da legislação eleitoral, que chama-se no Brasil a cada eleição de mini-reforma, positivou na lei a perda de mandato por desfiliação e estabeleceu quais eram as justas causas. E criou essa hipótese que a decisão do Supremo não autorizava, que não autorizou. Então, na verdade, o legislador ordinário, ele exacerbou o que a Constituição prevê, porque quando o Supremo decidiu em 2007, ele decidiu à luz do que a Constituição está prevendo, até porque esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. Ele é guardião da inteireza do texto constitucional. Se quando ele, lendo a Constituição, disse quais eram as possibilidades de um parlamentar mudar de partido sem perder o mandato, o legislador ordinário não podia ampliar essas hipóteses. E o legislador ordinário de 2015 ampliou essa hipótese e criou essa esdrúxula janela partidária que, como você bem disse, é uma autorização para ser infiel e que não tem suporte na Constituição e não tem suporte na decisão do Supremo de 2007. Então, na minha leitura, essa janela partidária ela é inconstitucional e ela enfraquece o sistema partidário brasileiro. O objetivo da fidelidade partidária, da impossibilidade de desfiliação e manutenção do mandato, é fortalecer os partidos. Por quê? Porque no sistema político, no sistema eleitoral brasileiro, a intermediação do Estado e da sociedade civil é feita pelos partidos políticos. Os partidos têm que ser fortes. É tanto que nós temos fundos públicos para os partidos são financiados com dinheiro público. Qual é a justificativa para gastar dinheiro público com os partidos políticos? Porque são eles que fazem a intermediação da sociedade com o Estado. Então, dentro dessa mesma ideia, os partidos têm que ser fortalecidos e permitir que mandatos eleitos pelo quociente eleitoral, pelo quociente partidário, mudem de partido sem nenhuma justificativa, simplesmente porque tem uma janela, é enfraquecer o sistema partidário brasileiro. Além de que, na minha leitura, a partir do que o Supremo decidiu em 2007, essa janela ela é inconstitucional. Sem dúvida. Estamos conversando com o doutor Vladimir Capistrano, que é advogado, que atua na área eleitoral. Doutor Vladimir, e com relação a esse outro ponto importante para a gente destacar aqui, que é não só o prazo para registro de chapa para você concorrer, mas isso casado com a questão da desincompatibilização e, digamos assim, a apresentação de documentação correta. Eu faço essa pergunta porque isso envolve, inclusive, um caso no Rio Grande do Norte, especificamente, foi eleito como deputado federal o Fernando Mineiro, mas um outro candidato que, segundo o que se colocou, não apresentou os documentos comprobatórios
necessários para registrar essa candidatura e ainda se desincompatibilizou fora do prazo. Mas depois, setores da Justiça Eleitoral aceitaram isso e hoje ainda está essa causa em questão e está terminando o mandato, né, com a perda para o deputado federal Fernando Mineiro, e assumiu, por causa de todo esse tumulto, o deputado Beto Rosado, que teve muito menos votos do que Fernando Mineiro. Gostaria de um comentário sobre isso, você que acompanha essas questões todas também. Existe uma normatização muito forte da Justiça Eleitoral sobre esses processos de registro de candidatura. Os partidos têm um prazo para realizar suas convenções, de 20 de julho a 5 de agosto, e até 15 de agosto para formular perante a Justiça Eleitoral o requerimento de registro das candidaturas de seus filiados. E, nesse momento de apresentação do requerimento de registro de candidatura, os partidos têm que apresentar aqueles documentos que são exigidos para atestar a capacidade eleitoral do candidato, a elegibilidade, a ausência de condição de inelegibilidade, se ele foi escolhido pelo partido político. Esses aspectos jurídicos todos, eles são analisados por ocasião da apresentação do requerimento de registro de candidatura. E é possível, a lei autoriza, que no curso dos processos, enquanto o Tribunal Eleitoral, enquanto a Justiça Eleitoral analisa esses documentos apresentados, os candidatos sejam intimados a apresentar novos documentos, a complementar o que foi apresentado, porque, às vezes, a documentação vem incompleta ou a leitura daquela documentação não permite aferir a realidade da situação jurídica do candidato. Então, isso tudo está muito bem normatizado pela Justiça Eleitoral. Nesse caso específico aí, que aqui você se reportou, houve o indeferimento de registro de uma candidatura e que houve a apresentação de um recurso eleitoral. E esse foi recurso a candidatura eleitoral, do Querinho, de São José do Mipibu. Exatamente. E esse recurso deste candidato só foi analisado após as eleições pelo TSE. O Tribunal do Rio Grande do Norte cumpriu o prazo e analisou antes das eleições. E quando saiu o resultado da eleição, que os votos que foram atribuídos a esse candidato indeferido poderiam alterar o resultado da eleição, houve uma correria para tentar aproveitar esses votos, deferindo o registro daquela candidatura que foi indeferida pelo Tribunal do Rio Grande do Norte. E a justificativa que se apresentou é que, apesar de ele ter perdido o prazo de diligência, mas os documentos tinham sido tempestivamente apresentados e que, por um problema técnico na área de tecnologia do TSE, esses documentos não tinham sido lidos. O TSE autorizou essa reanálise da documentação dele. Por liminar. O liminar. O Tribunal do Rio Grande do Norte, cumprindo a ordem do TSE, reanalisou e manteve o indeferimento. E depois uma outra liminar, depois do segundo julgamento, que manteve essa situação atual e que os votos dele foram contados e até hoje estão contabilizados. Porque se retirar os votos deste candidato, porque o candidato que teve o registro indeferido, como regra, ele não tem os votos contados. Só que, no caso a que você se referiu, esses votos foram contados por conta dessas decisões judiciais liminares que foram todas deferidas pelo TSE. É importante registrar isso, que o Tribunal do Rio Grande do Norte sempre indeferiu o registro da candidatura dele, inclusive mandou recontar os votos sem os votos do Querinho, o que daria o mandato ao ex-deputado Fernando Mineiro. Mas isso daí ilustra bem a necessidade, Robson, de os candidatos e principalmente os partidos políticos atentarem para os processos de seus candidatos, para que isso seja dada uma atenção maior, para que os processos sejam bem instruídos e a Justiça Eleitoral possa analisar a situação jurídica de cada candidato com base em todos os documentos que o candidato possa apresentar. No caso do Querinho, por exemplo, além da falta de documentos, posteriormente se demonstrou que ele não havia sido incompatibilizado de um cargo público que exercia lá no município de São José do Mipibu. E, no entanto, lá naquela época, o Tribunal do Rio Grande do Norte sequer pode analisar esse aspecto no primeiro julgamento, porque não tinha documentos no processo. No segundo momento, após a primeira decisão do TSE, quando o Tribunal do Rio Grande do Norte voltou a analisar a documentação, aí já com essa informação, voltou a indeferir também por esse novo fundamento. Ou seja, foi a falta de cuidado do partido político, a falta de cuidado do próprio candidato que levou a essa situação esdrúxula e que até hoje persiste. Os votos foram contados quando aparentemente não poderiam ser contados. Mas isso decorreu assim, às vezes há essas decisões que são
assim, de difícil compreensão, mas elas existem, como isso aqui que está acontecendo aí. E há no meio disso tudo, não é uma estranha injustiça sendo cometida em desfavor do deputado estadual, na verdade, deputado federal eleito e diplomado Fernando Mineiro, mas que até hoje não conseguiu tomar posse. Mas muito bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista com o Dr. Vladimir Capistrano. Agradeço a participação no nosso espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo, e um momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Robson, eu renovo o agradecimento pelo convite, é uma satisfação imensa conversar com seus telespectadores e conversar com você, uma pessoa muito inteligente, faz perguntas que despertam o debate, dizer que estou sempre à disposição, a hora que você, o seu programa precisar, e desejar que o Brasil consiga ter eleições tranquilas. Eu sei que nós estamos num ambiente muito hostil em 2022, mas a esperança na democracia ela não pode se perder. A gente tem que lutar por ela e lutar por eleições livres, eleições justas, e que o mais votado seja declarado vencedor e assuma com tranquilidade o mandato para tentar pacificar esse país que está num ambiente muito hostil há bastante tempo. Então, o desejo de todos que amam a democracia é que a gente possa ter eleição tranquila. Ok, muito obrigado.